continuando a aula número 10, agora a gente vai falar de transporte intra-hospitalar, que a escala de News e Mills faz-se necessário para a gente avaliar esse paciente e detectar se esse paciente tem realmente condições clínicas para um transporte intra-hospitalar. Toda vez que a gente está falando em transporte intra-hospitalar, nós estamos falando do transporte, o encaminhamento temporário e definitivo de clientes por profissionais dentro de um serviço hospitalar, seja para fins diagnóstico ou terapêutico, pois tomografia, ressonância e equipamentos de grande porte só podem ser realizados nos seus locais onde estão instalados. Centro cirúrgico, algum procedimento de maior complexidade, ele também vai ser ocasionado na sua área. Então, planejar e organizar esse transporte é extremamente importante para a enfermagem. Padronizar e sistematizar as condutas durante o transporte intra-hospitalar de cliente também é papel da enfermagem. E regulamentar as responsabilidades desse transporte, isso é papel do enfermeiro. Então, as principais complicações quando a gente não faz um transporte planejado e adequado, a gente tem desde alterações de níveis pressóricos, parada cardíacas, arritmias, acidentes vasculares, dentre outros problemas. Então, faz-se parte e faz-se necessário a implantação de um checklist de transporte e avaliação desse paciente, a aplicação adequada de uma escala de Mills, a fim de detectar qualquer tipo de complicação. O checklist de transporte nos permite identificar que tipo de transporte é esse, de baixo, de médio ou de alto risco. E aí a gente consegue, com embasamento teórico, identificar um transporte de baixo risco é para clientes estáveis, sem alterações nas últimas 48 horas, e não depende de oxigenoterapia. Quando a gente fala de um transporte de médio risco, são pacientes estáveis nas últimas 24 horas, porém necessita de monitorização hemodinâmica e ou oxigenoterapia. Alto risco, pacientes com drogas vasoativas ou assistência ventilatória. Mesmo assim, esses pacientes vão precisar de um exame diagnóstico, vão precisar de uma intervenção e vão precisar ser transportados. Mas nada que não seja possível com planejamento. Quando a gente fala dos profissionais envolvidos, as instituições, principalmente ainda do interior, que conservam o auxiliar de enfermagem, o de baixo risco pode ser realizado por um movimentador, um técnico, um auxiliar. O de médio risco, o técnico ou auxiliar e um enfermeiro ou médico. E o de alto risco, sempre um enfermeiro, o técnico e um médico. E se a instituição contar com um profissional de fisioterapia disponível que possa aí fazer o acompanhamento desse transporte para garantir uma via aérea pérvia, ele também vai ser contemplado. Então, quando a gente fala desse transporte, além de tudo, além de preparar o paciente, preparar o leito, preparar a marca de transporte, a gente tem que preparar o kit de intubação traqueal, que normalmente está na maleta, o kit de medicamento de emergência, o kit de materiais de suporte e os equipamentos, monitor portátil, aspirador, oxímetro, maleta de transporte, maca, né? Todos esses requisitos vão estar lá no checklist, onde deverão contemplar todos os itens. Para o pré-transporte, a gente tem que avaliar os dados vitais e verificar as condições clínicas. Durante o transporte, transferir o paciente e avaliar e realizar todos os seus cuidados. Ao retornar para a unidade, a gente tem que guardar os equipamentos, devolver eles, levar para a central para ser higienizado e conferir todos os dados desse paciente. Quando a gente fala de transporte intra-hospitalar, esse transporte é de alta complexidade, principalmente se tratando de terapia intensiva, pois ele demanda muito cuidado e muita atenção, pois a chance desse paciente complicar ou sofrer alguma alteração durante esse transporte ela é muito alta. O enfermeiro e o técnico devem sempre estar atento aos cuidados para evitar queda, estar com as grades levantadas, sempre fazer um transporte tranquilo e calmo. Quando a gente fala de verificar o posicionamento de curativos, dispositivos, drenos, catéteres, a gente tem que estar atento. Isso é uma função do profissional de enfermagem ao cuidar desse paciente.
cuidar do ventilador mecânico, dos dispositivos, verificar se eles estão com as baterias recarregadas, com condições, as balas de oxigenoterapia, se estão com oxigênio suficiente para o transporte. Então, eu gostaria de agradecer por mais essa aula, bons estudos e até a próxima.